Qual será o certo aqui? Estamos dispostos a estudar ou estudarmos? Eu e você podemos juntos aprender ou aprendermos? Convenir ou convenirmos? A chance de eles ganhar ou ganharem? Problemas a serem resolvidos ou a ser resolvidos? Essas dúvidas você vai tirar hoje, aqui comigo. Os verbos possuem um nome e eles podem vir no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O estudo em questão de hoje são os verbos no infinitivo. Os verbos no infinitivo são quando eles têm a terminação em AR, ER, OR e IR. OR é talvez um pouco desconhecido, mas o verbo pôr e seus derivados têm a terminação em OR. Eu coloquei aqui a conjugação do infinitivo pessoal. Quer dizer que o infinitivo ele pode sim flexionar. Não vai ficar só nessa forma nominal que eu falei. Aqui, AR, ER, OR, OIR. Ele pode também ter flexão, porque ele pode concordar com as pessoas que vêm antes dele ou que vêm depois, né? Dependendo da situação onde estiver o sujeito com quem ele concorda. Os verbos do infinitivo pessoal, isso é flexionado, a terminação de eu e ele aqui dos pronomes, quando você vai conjugá-lo, flexioná-lo, são as mesmas, ó. Estudar, eu estudar, ele estudar. São as mesmas terminações, é o verbo no infinitivo, é o próprio nome do verbo. Já para tu, ele tem a terminação ES, acrescenta ES em tu. Tu estudares. Nós tem a terminação, é a chamada de desinência nominal, que identifica quem é a pessoa, a quem se refere. Mos, estudarmos, então terá sempre essa terminação. Vós, terminação des, estudardes, e eles têm a terminação em EM, estudarem. Observe aqui, ó, que é o infinitivo do verbo, é o próprio nome do verbo, que será acrescentado essas terminações. Aqui, coloquei apenas o verbo conjugado na terminação AR, mas isso aqui ocorre com as outras terminações também, que é o verbo de primeira conjugação, AR. Esta forma do verbo no infinitivo pessoal é a mesma forma dos verbos do futuro do subjuntivo. Para diferenciar os verbos do futuro do subjuntivo, você vai usar conjunção, que pode ser quando ou se. Para os verbos do infinitivo flexionado, você vai usar as preposições. Então, por exemplo, com o verbo fazer, não é a mesma conjugação do verbo fazer no infinitivo normal, porque no futuro do subjuntivo, o verbo fazer com eu fica quando eu fizer, quando tu fizeres, e assim vai. Então, só alguns verbos que possuem essa mesma conjugação aqui, essa mesma forma, não todos. Aqui é o verbo de primeira conjugação, o verbo regular. Então, vamos aos casos. Quando é que eu vou usar essa forma flexionada do infinitivo? Quando tiver um sujeito claramente expresso. Se existe a forma do infinitivo pessoal, é porque a gente deve flexionar esse verbo. Então, quando é que eu devo flexionar esse verbo? Quando ele tiver um sujeito expresso na oração, claramente expresso, que pode ser um substantivo ou um pronome. Observe. Convém os padrinhos entrarem primeiro. Observe que nós temos aqui um período composto e os padrinhos é o sujeito da oração subordinada de entrarem. Então, eu tenho um sujeito expresso aqui. Logo, o verbo será flexionado. Ele vai para o infinitivo pessoal, entrarem. Observe que aqui os padrinhos representam eles. Convém os padrinhos entrarem primeiro. A próxima frase. É necessário vocês copiarem este conteúdo. Realmente é necessário para vocês aprenderem. Copiando, vocês conseguem entender melhor. É necessário vocês, observe que tem vocês aqui, copiarem este conteúdo. Então, copiarem é o verbo de vocês, por isso que ele está flexionado. É melhor nós irmos embora. Eu coloquei aqui, vós irdes, tu ires, por quê? Nós temos o sujeito expresso nós, mas poderia ser vós. Se fosse vós aqui, é melhor vós, seria irdes. Se fosse tu, seria ires embora. Se fosse ele, é melhor ele ir embora. Aí sim o verbo ficaria na sua forma nominal. Se fosse eu, é melhor eu ir embora também. Certo? Quando é que eu vou flexionar ainda esse verbo no infinitivo? Quando ele possuir sujeitos diferentes na mesma oração. Observe, não medirei esforços para vós aprenderdes. Não medirei. Aqui, medirei é o primeiro verbo.
indica que sou eu não medirei esforços, primeiro sujeito eu, vós é o segundo sujeito. Então, o verbo no infinitivo tem que ser flexionado de acordo com o segundo sujeito, porque nós temos sujeitos diferentes na oração. Poderia ser aqui tu, eles, como eu já te falei na explicação anterior. Outro exemplo. Comuniquei ao diretor sobre o desejo de Maria sair da empresa. Coloquei aqui o verbo sair, porque concorda com Maria, e Maria refere-se a ela. Lembra que eu e ela, o verbo fica no seu próprio nome? Mas poderia ser tu, poderia ser vós, poderia ser nós, e o verbo iria concordar com esse sujeito, com essa pessoa que estava aqui. Por que eu vou flexionar este verbo? Porque eu tenho sujeitos diferentes nesta mesma oração. O primeiro sujeito aqui sou eu, comuniquei, novamente. Poderia ser nós, comunicamos ao diretor, e aqui seria outra pessoa, o verbo iria flexionar de acordo com a pessoa que estiver aqui, tá bom? Terceiro, quando é que eu vou flexionar este verbo? Para evitar a ambiguidade, para deixar claro o sujeito. Observe o exemplo. Mencionei a intenção de vendermos a casa. Eu mencionei a intenção de vendermos. Observe que aqui, vendermos refere-se a nós. Se eu deixasse apenas mencionei a intenção de vender a casa, eu estaria excluindo outras pessoas que estariam na oração. Mas eu quero deixar claro que nós que iremos vender a casa. O próximo exemplo. Falaremos com o produtor para cantarem amanhã. Falaremos, aqui o sujeito é nós, para cantarem amanhã. Então, são eles que vão cantar. Então, quero deixar claro quem está executando a ação. Por isso que eu coloco este verbo no flexionado, na sua forma infinitiva flexionada. Com sentido reflexivo. Exemplo, os amigos não estão dispostos a se reconciliarem. Observe que são os amigos que vão se reconciliar. Eles próprios se reconciliarão. O outro exemplo, moravam perto sem se conhecerem. A mesma situação. É uma que tem sentido reflexivo, então esse verbo vai para o plural, vai ser flexionado. Quando o sujeito for indeterminado, também eu coloco esse verbo no infinitivo. Vi invadirem o supermercado. E agora, quando não flexionar o verbo no infinitivo. Quando ele vier numa locução verbal. Como vocês já devem saber, a locução verbal, sempre quem vai ser flexionado é o verbo auxiliar, não o infinitivo. Olha o exemplo. Os agentes podem largar mais cedo. O primeiro verbo é auxiliar e o segundo é o verbo no infinitivo. Então, ele obrigatoriamente fica no infinitivo. Tem uma exceção que é com o verbo parecer, que eu vou colocar lá no final desse vídeo, dessa explicação. As chuvas vão deixar muitos prejuízos. Então, aqui na locução verbal, o primeiro vai ser flexionado e o segundo fica na forma infinitiva. Sempre lembre disso. Na locução verbal, o verbo principal ele não flexiona. Quem vai ser flexionado é o verbo auxiliar. Com o valor de imperativo, também ele vai ficar no infinitivo, ele não vai ser flexionado. Por exemplo, vai estudar. Agora, eu estou dando a ordem. Vá pegar o caderno. Ou então, numa receita, mexer adequadamente, levar ao forno. E nesse caso, quando for o verbo no imperativo, quando for com valor imperativo, ele fica na sua forma infinitiva impessoal, isto é, sem inflexão. Com o valor do substantivo, com sentido genérico, quando você não sabe quem é o sujeito específico, o verbo vem na forma infinitiva impessoal, ele vem na sua forma nominal. Por exemplo, cantar é o melhor remédio, viver e não ter a vergonha de ser feliz é uma música, como vocês sabem. Então, esse verbo aqui vem na sua forma infinitiva. Comer e dormir em seguida engorda, comer e dormir. Porém, quando o verbo vier determinado, coloquei aqui o exemplo abaixo, o comer e o dormir, logo em seguida engorda. Aí ele vai ser flexionado. Com sujeito acusativo. O que é isso com sujeito acusativo? São verbos que têm o significado de causa ou referem-se aos nossos sentidos. Por exemplo, mandar, deixar, fazer, são verbos causativos. Ver, ouvir, sentir, são verbos sensitivos. Nesta situação, quando vier numa oração subordinada, com estes verbos, e o verbo no infinitivo tiver como sujeito um pronome oblíquo, então este verbo fica sem ser flexionado. Veja os exemplos. Deixei-as sair. É uma oração subordinada.
Esse as é o sujeito de sair, é o meu pronome oblíquo. Deixar é o verbo causativo. Só saiu porque eu deixei. Mesmo esse sujeito, esse pronome, que representa o sujeito, se ele estiver no plural, o verbo vai ficar na sua forma infinitiva impessoal, isto é, sem flexão, por causa dessa regra que os verbos são causativos. Exemplo com o verbo sensitivo. Ouviu ou ouviu-os chamar. Observe aqui também o pronome está no plural, ou poderia ter vindo no singular, e o verbo fica na sua forma infinitiva impessoal, isto é, sem flexão, porque aqui nós temos uma oração subordinada. A primeira oração é um verbo sensitivo. Tem até uma música, que na música, na literatura, é aceitável essas formas, essas discordâncias, que diz assim: deixa eu dizer que te amo. Neste caso, esta oração aqui está inadequada. O correto seria: deixa-me dizer que te amo. Porém, com essas situações, se o sujeito for um substantivo que venha no plural, aí você pode colocar o verbo flexionado ou não, no plural ou não. A flexão fica facultativa. Olha os exemplos. O verbo sensitivo: sentir as gotículas caírem ou cair. Como o sujeito do verbo no infinitivo, ele está no plural e é um substantivo expresso, aí sim pode haver essa flexão. Porém, se for um sujeito aqui com pronome oblíquo, o verbo tem que ficar na sua forma infinitiva impessoal. Como complemento de adjetivo, substantivo ou verbo principal, também ele fica na sua forma infinitiva impessoal. Eles foram convidados a dar entrevistas à TV Senado. As garotas são convidadas a entrar, a sair. Aquela clássica frase: vocês estão convidados a entrar. Vocês foram convidados a sair. Então, nesta situação, ele fica na sua forma infinitiva impessoal, sem flexão. Os assuntos são fáceis de entender. Complementou aqui um adjetivo e vem seguido de uma preposição. Quando é que a flexão do verbo no infinitivo é facultativa? Quando eles tiverem o mesmo sujeito. Então, você pode flexionar ou não. É aconselhável a não colocar o verbo, o segundo verbo, de forma flexionada. Já que flexionou o verbo, não é obrigatório você colocar o segundo verbo de forma flexionada. Observe o exemplo. Os juristas deixaram o plenário para ir ou para irem ao tribunal. Observe que os juristas têm como verbo deixaram, já está flexionado. O plenário para ir, quem é que vai? Os mesmos juristas. Mas como eu já flexionei o primeiro verbo, não é obrigatório colocar o segundo verbo flexionado. Então, ele pode ficar muito bem na sua forma infinitiva e impessoal. Pode ficar aqui. Os juristas deixaram o plenário para ir ao tribunal. Os juristas deixaram o plenário para ir ao tribunal, certo? Próximo exemplo. Nós entramos na sala para vender os bolos. Nós é o sujeito, já estava com o primeiro verbo flexionado, nós entramos na sala, poderia colocar para vendermos ou para vender. Mas você pode deixar ele na sua forma infinitiva mesmo aqui, porque já conjugou o primeiro verbo. Nós entramos na sala para vender os bolos, ou você, se preferir, pode também colocar a forma flexionada. Nós entramos na sala para vendermos os bolos. Mas observe que soa melhor se ele ficar na forma infinitiva mesmo. Depois de preposição. Principalmente com a preposição a, há uma discordância entre os gramáticos dizendo que o verbo depois de preposição a ficaria na sua forma infinitiva, e outros dizem que ele pode ir para o plural, sim. Por isso que eu coloquei aqui como se fosse facultativo. Mas você vai observar nos exemplos, nas frases, nos textos que você for ler, que depois de preposição, geralmente, especificamente depois da preposição a, o verbo vai ficar na sua forma infinitiva. Ele vai ficar no infinitivo, isto é, sem flexionar. Observe o exemplo. Ajudo vocês a aprender gramática. Está correto. Mas também está correto se eu falar: ajudo vocês a aprenderem gramática. Certo? Geralmente tem muitos slogans, vídeos sobre isso. Ajudo vocês a aprender ou aprender. Então, é facultativo colocar o verbo no infinitivo ou não. Preferência, coloque ele na sua forma infinitiva, não precisa flexionar. Outro exemplo.
Esses julgamentos levam quantos anos para ser ou serem decididos? Observe, depois de uma preposição aqui, eu posso colocar o verbo de forma infinitiva impessoal ou posso flexionar de forma infinitiva impessoal. Esses julgamentos levaram quantos anos para ser decididos ou para serem decididos? Mais um exemplo. Para não perder ou perderem o prazo, os professores cancelaram a entrevista. Então, eu posso colocar o verbo no infinitivo impessoal ou no infinitivo pessoal, flexionando ou não. Há uma exceção. Quando uma oração vier na voz passiva, com sujeito no plural, o verbo vier antecedido pela preposição a, então esse verbo vai ser flexionado. Olha o exemplo. Essas são as tarefas a serem feitas. Observe aqui, as tarefas é o sujeito, e de serem, do verbo ser, está antecedido pela preposição a, seria facultativo. Nestes outros casos, porém, como a oração está na voz passiva, é obrigatório colocar o verbo no plural, flexionado, isto é, flexionado. É obrigatório flexionar este verbo. Então, essas são as tarefas a serem feitas, porque as tarefas é o sujeito de serem. As tarefas a serem feitas são essas. Como o verbo parecer, o verbo no infinitivo pode ser flexionado na locução verbal. Olha o exemplo. Os advogados parecem aceitar o que leram. Isso aqui é normal. Já falei para você, na locução verbal, o verbo fica no infinitivo quando ele for o verbo principal. E o verbo parecer aqui é que vai ser flexionado. Porém, há uma situação que é pouco usada, que a gente entende que seja uma oração subordinada. O verbo, que seria o verbo principal, ele pode ser flexionado quando vier acompanhado pelo verbo parecer. É a mesma frase anterior, porém, quem vai ser flexionado aqui é o verbo principal. Os advogados parecem aceitarem o que leram. Qual é a justificativa para isso aqui? Que essa segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Como é que ficaria essa oração se ela estivesse desenvolvida? Coloquei aqui, ó. Parece que os advogados aceitaram o que leram. Observe quando a gente coloca essa oração na forma desenvolvida, os advogados é o sujeito do segundo verbo. Então, por isso, como ele tem sujeito, eu expresso aqui. Este segundo verbo foi para o plural. Neste caso aqui, nós temos uma oração reduzida, oração subordinada subjetiva, oração substantiva, oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida, de infinitivo, dizendo ainda, quando eu desenvolvo, eu deixo ela uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Ó? Aqui, por que subordinada? Porque a segunda oração representa o sujeito da primeira oração. Então, terminamos sobre o verbo infinitivo. O próximo assunto, que é concordância verbal, ainda continuando, vamos fazer com os pronomes que e quem, que são minhas redes sociais. Sigam aí, vamos aos exemplos iniciais. Então, como ficaria? Depois que você estudou, leu, anotou tudo, volte aqui e responda estes primeiros questionamentos. Qual é o correto? Estamos dispostos a estudar ou a estudarmos? Lembra? Vá lá e veja qual é o correto. Mas eu vou dar uma dica para você aqui. O primeiro verbo já está conjugado. Nós estamos dispostos. Aqui tem uma preposição. E aí esse verbo vai ficar na sua forma infinitiva, pessoal ou impessoal. Pessoal, esse aqui, flexionado ou impessoal. Este é outro exemplo. Eu e você podemos juntos aprender ou aprendermos. Como é que fica? Eu coloquei esses juntos aqui como pegadinha. Se você tirar o junto, vai ficar assim. Eu e você podemos aprender, certo? Colocando juntos lá depois, aqui uma locução verbal. Convém ou convenirmos? Aqui vai depender de quem seja o sujeito. Se for sujeito eu ou ele, aí você pode colocar o verbo no singular, mas se tiver sujeito expresso, depende muito do que você quer falar, você pode colocar o verbo conjugado, flexionado nas pessoas que estão aqui, ou as pessoas que você vai representar. A chance de eles ganhar ou eles ganharem, e aí como é que fica essa situação? Olha aqui o sujeito, ó, tem sujeito expresso, o verbo vai ficar flexionado ou não flexionado. Problemas a ser ou a serem resolvidos. Observe, tem uma preposição. Ouça as explicações novamente. Tente resolver questões. E agora, quando você for ler algum assunto, algum texto, já começa a observar
identificar os verbos quando eles estão na sua forma infinitiva, tanto pessoal como impessoal. Você vai conseguir memorizar melhor, aprender mais rápido, porque a gente aprende mais praticando. Então, quando você observar agora algum texto e observar o verbo no infinitivo, você já pode começar a analisar se ele está flexionado ou não e por quê. Tá bom? Até a próxima aula, aguardo você lá. Bons estudos!